Queria. Bom, Simão está se perguntando o que eu estou fazendo aqui. Cadê o pastor Manu? Vim para ver o pastor Manu pregar e tá esse menino aí. É porque quando nós fomos fazer a reunião, me falaram assim, só tem de noite. De manhã tinha tudo preenchido já. Aí eu falei, ué, é pregar de noite ou não pregar? Vamos pregar de noite então. Estou eu aqui, vocês me conhecem, sou o Felipe, filho do Gilvan, já fui membro dessa igreja. Sou meu avô já pregou muito aqui já, meu avô Jonas. Agora estou eu aqui, nessa responsabilidade. Então, queria pedir para os irmãos abrirem as Bíblias em Hebreus 6. Quem tem Bíblia aí, compartilha com o irmão que está do lado. Mas quem não tem também, ó, tem no slide. Para ajudar os irmãos, eu separei aí para vocês. Todos acharam? Então vamos ler a palavra do Senhor. Porque os homens certamente juram por alguém superior a eles, e o juramento para a confirmação é para eles o fim de toda contenda. Por isso, querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade do seu conselho aos herdeiros da promessa, se interpôs com o juramento. Para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós, os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta, a qual temos como âncora da alma, segura e firme, e que penetra ao interior do véu, onde Jesus, nosso percursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Amém? Oremos. Senhor nosso Deus, amado Pai, santo somente teu nome. Obrigado por essa noite, por esse dia, que você possa ter trazido cada irmão aqui à tua casa para estar em tua presença, Deus, louvando a ti e ouvindo a tua palavra. Eu te peço, Deus, que o Senhor me use nessa noite, que eu não venha falar o que eu quiser, mas que eu venha falar o que foi inspirado por ti e a tua palavra. Usa, meu Deus, que eu seja um instrumento em tuas mãos. É tudo que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Então, eu escolhi o livro de Hebreus. Eles passavam num contexto de perseguição. Os hebreus que tinham aceitado a Cristo estavam sendo perseguidos. E eles estavam voltando às práticas judaicas, a praticar as coisas que eles já tinham praticado antes. Então, o Hebreus exalta a supremacia de Cristo. O Hebreus exalta a superioridade de Cristo. A superioridade de Cristo em relação aos sacerdotes, aos patriarcas, a Moisés. Então, Hebreus, ele quer que o autor de Hebreus, ele busca que você mantenha seus olhos em Cristo até o fim. E assim você consiga, mesmo após a sua morte, você ter sua vida eterna. Ele busca manter a sua fé em Cristo, porque os hebreus estavam sendo perseguidos. Naquela época, você pode imaginar como é difícil ser perseguido. Você ser cristão e você ter que abandonar a sua fé porque tem gente querendo te matar sua família. Você chega em casa e está com medo porque tem gente querendo matar sua família, querendo te sequestrar. Então é meio complicado, era meio complicado ser cristão naquela época. Por isso os judeus estavam querendo voltar às suas práticas anteriores. Passa aí, Manuzinho, para mim. Aí o autor de Hebreus ele coloca assim, que a nossa esperança é como uma âncora para a nossa alma. O que é uma âncora no navio? A âncora é como o freio de mão do navio. Ela que firma ele na água. É porque o navio ele não tem atrito com a água. O navio ele fica ao sabor do vento. Ele não tem nenhum freio. Não tem como frear um navio. A âncora é a que firma ele na terra. A que freia ele. Essa é a função da âncora. Hebreus 2, de 1 a 3. Portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo alguns nós desviemos delas. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e em toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição. Como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram? Nesse texto, ele diz, não nos desviemos.
Desviar, no grego, tem o sentido de ser levado por correntezas, ser levado por muitas águas. Os hebreus estavam sendo levados pelas correntezas, pelas perseguições, por todas as dificuldades que estavam vindo sobre eles. Por isso o autor ele quer dar ânimo aos hebreus que eles seriam recompensados por isso. Colossenses 1:23. Se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não os moveis da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Essa passagem de Colossenses, Paulo está também, ele vem para fortalecer a fé dos cristãos, que deveriam colocar a sua esperança em Cristo e firmar a sua esperança nele, que eles não seriam abalados. Amém? Porque se sua esperança está em Cristo, você está certo da sua salvação e você não se moverá para fora da presença de Deus. Se você tem fé em Cristo, você vai crer nele, você vai ter ele como alvo da sua vida, como principal da sua vida, e você não vai ter prazer em outras coisas. Você só vai viver para ele. A partir do momento que você crê em Jesus, você precisa ter a certeza da salvação. Como você tem a certeza da sua salvação? Pode passar, Manuzinho. Atos 3:19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Você deve se arrepender. O primeiro passo da vida cristã é o arrependimento. Como o Fernando pregou de manhã, você deve ter um arrependimento profundo. Esse é o primeiro passo da caminhada cristã. Assim, arrependendo, crendo em Cristo, você se humilhando diante dele, sendo submisso a ele, fazendo a sua vontade, você começa a sua caminhada cristã. 1 Coríntios 11. Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Você tem 3 passos da vida cristã. Leitura da Bíblia, oração e adoração. Minha mãe sempre falava muito, leia a Bíblia e ora, leia a Bíblia e ora. Minha mãe falava demais isso comigo. Culto doméstico, e lá em casa era sempre isso, a leitura, a Bíblia e a adoração. Porque minha mãe falava que esse é o principal, as principais coisas da vida cristã, leitura da Bíblia e adoração, e leitura da Bíblia e oração. Se você lê a Bíblia, você será imitador de Cristo, porque devemos conhecer as Escrituras para imitar Cristo. Sejam meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Paulo fala, eu sou imitador de Cristo, portanto, imitem a mim, que vocês irão imitar a Cristo. Como imitar Paulo? Como imitar Cristo se você não conhece a palavra? Portanto, tenta praticar a leitura da Bíblia. Amanhã, se acordar, tenta ler a Bíblia, pelo menos uma vez, pelo menos um pouquinho. Se você fizer o culto doméstico, melhor ainda, que você lê a Bíblia, ora com sua família e ainda pode adorar a Deus. Tenta praticar a leitura. Outro passo da vida cristã é a oração. Através da oração, você pode orar, se arrepender, falar com seu Deus, porque como que você é um cristão e não fala com seu Deus? E não tem intimidade com seu Deus, não conhece ele e não faz ele conhecer a sua vida, não coloca a sua vida diante dele. A caminhada cristã sem oração não existe. Não tem como você fortalecer, você ficar firme na fé que você tem sem ter oração. Pode passar. E o outro passo é a adoração. Salmos 84:10. Porque vale mais um dia nos teus átrios do que 1000. Preferiria estar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas dos ímpios. Mais vale estar aqui nessa noite. Cada um aqui que está nessa noite tem o privilégio de estar na presença de Deus. Estando na presença de Deus é melhor que estar lá fora fazendo qualquer coisa. Aqui, nesse domingo, à noite, é a melhor coisa que vocês estão fazendo, estar aqui na presença de Deus, adorando a Ele. Pode passar. Aí você me diz, o caminho, poxa, é difícil. Não tem como eu imitar a Cristo sem pecar. Eu não disse que você não vai pecar. Você vai imitar a Cristo, mas você não é Deus, você não é perfeito. Você vai pecar, porque o caminho é difícil. Veja ali. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. O caminho é realmente difícil. A vida cristã não é fácil. Mas Deus está sempre contigo, sempre para te ajudar. Você
escolhe esse caminho, você deve entrar pela porta estreita. É um caminho tortuoso, é cheio é complicado, é cheio de tropeços. Você vai tropeçar, você vai cair, mas você deve sempre, quando você tropeçar, quando você errar, você deve se arrepender dos seus pecados, falar com Deus, porque Ele vai te ajudar, que Ele vai estar com você. Deus está sempre contigo. O caminho é difícil, Ele sabe que é difícil, Ele te conhece, Ele sabe das suas dificuldades, Ele conhece o seu coração. E o que eu queria falar? Que eu tinha uma metáfora para contar para os irmãos, que é a menina e a formiga. A menina estava tomando banho, quando percebeu uma formiga indo em direção ao ralo, onde a forte água se esvaía violentamente. Não por aí, disse a menina, mas a formiga não ouviu. E não demorou muito para que a formiga fosse pega naquele mini redemoinho e começasse a se debater violentamente para tentar salvar a sua vida. A menina, movida de profunda compaixão, tentou ajudar a formiga, mas nada do que fizesse adiantava e nada do que dissesse a formiga ouvia. Cansada, a formiga se deixa levar pelas águas e fica presa nos fios de cabelos que estavam no ralo. Com cuidado, a menina tirou a formiga com a ajuda dos fios de cabelo, aparentemente morta. A menina ficou triste olhando a formiga, apática, deitadinha. Começou então a falar com Deus. Somos assim para o Senhor? Somos como formigas que não conseguem ouvir seus avisos e caem em redemoinhos? E continuamos sem ouvir e nos debatemos até a morte? Mas não pude salvá-la. Se fosse o Senhor, eu poderia ter parado as águas. A menina pensou um pouco. Ela poderia ter parado as águas, mas estava com muito frio para fazer isso. Eu poderia então trazê-la de volta, mas eu não posso. E percebeu que a formiga novamente andava e perambulava pelo chão molhado. E novamente a menina advertiu a formiga que ia em direção ao redemoinho. A menina tomou uma medida enérgica, fechou a água, tirou a formiga e levou-a para fora, para um lugar onde havia terra, grama fresca e sombra. E novamente a formiga fugiu. A menina não entendia o comportamento da formiga, nem mesmo tudo que fez por ela, e ela cismava em fugir dali. Assim somos com Deus, e Ele não entende por quê. Mesmo nos dando oásis, fugimos para o deserto. Mesmo nos avisando, fingimos não ouvir. Mesmo nos ajudando, às vezes não damos valor. Mas mesmo assim, Ele tenta de novo. Queira Deus que nós possamos ouvi-lo, entendê-lo e segui-lo. Deus, ele é soberano. Ele faz a sua vontade prevalecer. Mas a gente é livre para seguir nossos caminhos. Deus está sempre ali. Não, vai por esse caminho, vai por esse é mais certo. Esse não é o certo, esse é o errado, esse é o certo. Vai por esse aqui. Mas a gente é pecador, a gente comete erros, a gente é imperfeito e vai sempre pelo caminho errado. Aí o que eu queria falar também era de que você deve ser, quando você está com muita intimidade com Deus, você transparece isso para as pessoas que estão ao seu redor. Você é a imagem de Deus, onde você estiver. Tem um versículo que diz que onde nós chegarmos, temos que chegar com cheiro agradável de Deus nesse lugar. Ontem eu estava passando as Olimpíadas e no final o Brasil ganhou e o Neymar apareceu com aquela faixa na cabeça escrito 100% Jesus. Eu não quero julgar o Neymar, mas até mês passado ele estava aparecendo em baladas. Como que uma pessoa que se diz cristão, que coloca 100% Jesus, aparece numa balada? Aí eu queria entender como que pode acontecer isso. Se você é um cristão, você deve viver como se deve, viver de acordo com as Escrituras. Deve ler a Bíblia e conhecer a sua palavra. Deve orar a Deus e fazer sempre o que for agradável a Ele. Pode passar. Efésios 4:14. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. A partir do momento que você cria uma intimidade com Deus, você começa a ler a Bíblia, você passa a conhecer as Escrituras e não é levado para qualquer lugar. Você, como uma âncora, você fica firme nas Escrituras, fica firme e não é levado por doutrinas, por pessoas que falam alguma coisa e você acha que é verdade, você conhece a palavra de Deus e faz sempre a vontade dele, e não é levado por qualquer doutrina errada que possa te afastar de Deus. Pode passar.
Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não conheceu a Ele. Esse versículo, eu acho ele muito lindo, porque veja quão grande amor tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Jesus, ele tem uma passagem que fala que a família dele estava com ele. A família dele éramos nós éramos irmãos de Cristo. A gente tem esse privilégio de ser chamados filhos de Deus. Quando a gente vive intimidade com Deus, vive com oração, com a leitura da Bíblia, fazendo sempre a vontade dele, a gente é conhecido por ele. Em contraste com aquela parte que Jesus fala assim, Senhor, Senhor. Não, todo aquele que diz Senhor, Senhor, não é digno do reino de Deus. Ele fala mais ou menos assim, ele fala, apartai-vos de mim, filhos do maligno. Não vos conheço. Aqui já João diz, fomos chamados filhos dele. Então, quando nós temos intimidade com ele, nós somos conhecidos dele. Nenhum irmão aqui quer morrer e quer ir para o inferno, quer chegar para Deus e ser recebido diante dele com desconhecimento. Quando Deus chegar para a gente e falar, eu não te conheço, apartai-vos de mim. A gente quer ser conhecido por ele. Falar, você é o Felipe que praticou boas obras, que fez boas coisas. A gente conhecido diante de Deus, nós seremos salvos. Então nós devemos ter intimidade com ele e buscar a ele sempre. Deuteronômio 31:8. O Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti. Ele será contigo e não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te espantes. Queria pedir agora que os meninos do teatro venham aqui à frente. Eu vou demonstrar uma coisa para os irmãos. O Senhor, ele sempre vai à frente da gente. Quando a gente está em intimidade com ele e busca fazer a sua vontade e anda segundo os caminhos dele, ele sempre vai à frente da gente. Porém, quando a gente não faz isso, veja bem o que acontece. Fernando vai representar o mal, o Gabriel, Jesus, e o Jonas será a pessoa comum, representando cada um dos irmãos que estão aqui nessa noite. Veja bem. Veja que Jesus está tentando mostrar que não, que é para ele desviar do caminho, mas você vê que ele está praticamente cego. Por quê? Porque ele não segue os caminhos do Senhor e não dá a mínima. Agora você vê uma pessoa que busca a comunhão com Deus, que pratica a sua palavra, que tenta imitar a Cristo, como é a reação da pessoa? Deus vai à frente. Ele vai livrando você de todos os caminhos e de todo tropeço. Obrigado aqui os irmãos que participaram da peça. Então, o que eu queria deixar para os irmãos nessa noite é isso. Quanto mais profundo você vive, menos as coisas da superfície te abalam. Eu achei muito interessante isso, que eu acho que isso aqui é o resumo do viver profundo. Quanto mais profundo você viver, mais você buscar a Deus, mais você tentar se aproximar de Deus, ser íntimo dele, ler a Bíblia, orar sempre, coisas tão simples, ter essa esperança firmada, menos as coisas da superfície, menos as dificuldades da vida, os perigos da vida vão te atrapalhar e vão te abalar. Amém, irmãos?